Pessoal, bom dia a todos, muita paz. Nós hoje vamos procurar estudar juntos, assim, uma parábola do Senhor Jesus. Nós sabemos que naquela oportunidade Jesus trazia os seus ensinamentos e muitos dos seus ensinamentos eram constituídos de parábolas, não é? E hoje nós vamos conversar sobre uma delas que chama Não pôr a candeia debaixo do alqueire. Aqui Jesus naturalmente ele se referia que a mensagem de Deus de uma forma geral, tudo aquilo que a gente precisava aprender, estar de posse dela, realmente não poderia ficar escondido. Então ele falava não pôr a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama, como Lucas se refere, era exatamente mostrar a luz, não esconder a luz, né, da verdade. Era isso exatamente. Então nós estudando essa parábola, que realmente o Espiritismo traz uma explicação muito interessante sobre as parábolas, em uma dessas parábolas é diferente. Então era assim, parábola são pequenos contos alegóricos imaginados por Jesus a fim de tornar mais compreensível as lições que transmitia. Pequenos contos imaginados por ele. Naturalmente ele ele imaginava muitas coisas, né, relativamente àquilo que ele queria ensinar, das usanças atuais e também daquilo que poderia acontecer, porque ele tinha uma grande antevisão do futuro. Então ele imaginava isso e ele trazia os ensinamentos através de parábolas. Era uma alegoria dentro da qual disfarça uma ideia importante. Parábola, uma alegoria dentro da qual disfarça uma ideia importante. Então nós vamos ver a parábola aqui. Ó. Ninguém, pois, acende uma luzerna e a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na, sim, sobre o candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. Então essa era a intenção de Jesus. Realmente o pessoal não tinha ainda muita condição de entendimento naquela oportunidade, então ele falava em parábola, mas a intenção era realmente mostrar a luz, que essa luz naturalmente ia ser descoberta por todos nós. Nessa parábola, Jesus falava claramente da necessidade de revelar as coisas de Deus, do reino, da luz da boa nova, das coisas espirituais, da verdade, que não devia ficar encoberta, mas revelada a todos. Mas os discípulos de Jesus estranharam naquela oportunidade por que o mestre falava em parábolas, se a intenção realmente era mostrar, trazer à luz do esclarecimento. Jesus respondeu que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não era concedido, porque eles vendo não viam, ouvindo não ouviam e nem entendiam. E Jesus disse ainda, eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Por que falava eles? Porque, naturalmente, os discípulos, eles eram os iniciados e estavam devidamente interessados em aprender com os ensinos de Jesus. Quando ele falava a eles, ele estava se referindo a pessoas, naturalmente, daquela oportunidade, daquela época, que estavam de posse de algumas ideias, de alguns conhecimentos, até da lei mosaica e tudo,
mas eles não abriam a mente para novos conhecimentos. Eles achavam que estavam de posse exclusiva da verdade, né? E aí Jesus falava, porque existia neles um certo orgulho, uma certa vaidade, né, de dizerem, de ter a pretensão de estarem com a verdade, né? E os discípulos, como desejavam aprender com Jesus, aquilo que Jesus trazia, Jesus dizia, eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Eles, né? Mas a vós digo o que já é dado compreender esses mistérios. A vós digo, aos discípulos. Porque aos que têm, se lhe dará e terá em abundância. Mas aos que não têm, até o que lhe tem será tirado. Aqueles que têm, quer dizer, aqueles que estão interessados e aqueles que estão aprendendo, naturalmente, e continuam buscando o aprendizado, mais lhe será acrescentado, porque há um interesse. Agora, aqueles que têm alguma coisa, algum conhecimento, e não querem se renovar, não querem buscar novos entendimentos, até aquilo que eles têm será esquecido, porque eles não renovam, não melhoram, né? Eles ficam retrógradas, né, com aquele conhecimento que eles têm. Na verdade, Jesus procedia com o povo como se procede com uma criança, cuja ideia não se acha desenvolvida. Então, eles procediam assim, eu vou falar tantas coisas para esse povo, eles não vão entender. Ele falava de uma maneira que pudéssemos desvendar no futuro, e ele também trazia explicações aos discípulos, nas conversas com os discípulos, ele explicava sobre isso. Já naquele tempo, era dado revelar aos discípulos de Jesus. Depois de passar mais de 2000 anos, estamos ainda mais em condições de receber essas mensagens, sem sombra de dúvida. Somos cristãos e também discípulos de Jesus. Então, busquemos e teremos em abundância, conforme Jesus falava. Teremos, né? Será acrescentado muitas coisas a nós outros, quando nós temos o interesse do aprendizado. Nós temos na atualidade a doutrina espírita, que é a terceira revelação de Deus, né, anunciada por Jesus de Nazaré. A doutrina espírita, se nós pensarmos bem acerca dela, a grandeza dessa doutrina, ela não foi revelada por um homem qualquer, ela não foi revelada aqui na Terra. Nós temos uma grandeza dela, porque vocês já pensaram, de onde vem esses anúncios da doutrina espírita? Vem de Deus, dos espíritos de Deus, aqueles escolhidos para que realmente pudesse trazer essa mensagem maravilhosa para nós outros. Não é que nós somos privilegiados, não vamos dizer em privilégio, mas vamos dizer que nós estamos tendo uma oportunidade espetacular em conhecermos essa doutrina que vem do alto, como uma forma de nos trazer a luz, como Jesus desejava naquela oportunidade, trazida por eminentes, né, espíritos que atingiram graus incríveis da perfeição, para que realmente viesse nos trazer isso. Então, está em nossas mãos esses livros espetaculares. Em O Livro dos Espíritos, nós temos 1019 perguntas que nos levam à razão, nos levam realmente a desenvolver a postura do conhecimento. 1019 é aquilo que nós perguntamos comumente. Você faz a pergunta e eles respondem. Quem é que responde essas perguntas que nós fazemos? Esses espíritos que vieram com essa função. São os sabedores, né, do conhecimento. São eles que trouxeram esses ensinamentos. Nós temos 5 livros principais aí, que nós consideramos das obras básicas. O Evangelho segundo o Espiritismo, que explica essas mensagens do Senhor Jesus. O Livro dos Médiuns, né, que traz um ensinamento profundo
sobre as coisas do mundo, sobre os fluidos espirituais, né? Aquilo que está acontecendo na Terra, os fenômenos de uma forma geral, aquilo que o pessoal considerava como milagre, hoje tem uma explicação ali em O Livro dos Médiuns, mostrando toda essa realidade para nós. A Gênese. Gente, que coisa incrível esse livro. Todos esses livros, que não precisamos ficar falando muito deles, que são necessários ao nosso conhecimento. Existem duas coisas importantes que devemos desenvolver em nossas vidas. Duas coisas importantes. Uma delas é a obediência, que é o consentimento da razão, que se consegue observando, obviamente, as leis de Deus, aquilo que Deus quer de nós. Observância, no trabalho de uma forma geral, de observar e colocar em prática as leis de Deus. Então a gente adquire a obediência a Deus. E a outra é resignação. A resignação é o consentimento do próprio coração. Nós conseguimos isso através também do desenvolvimento das virtudes. Quando a gente desenvolve as virtudes, a paciência, calma, né, compreensão, todas essas virtudes, o coração manda-nos, né, ser resignados, ou sermos resignados. É a resignação. E uma série de situações mais que a gente pode conhecer para buscarmos essa resignação. A certeza da vida futura, né, que nos dá uma esperança. Nessa parábola, isso não quer dizer que deve revelar todas as coisas de uma só vez. Veja o cuidado de Jesus sobre isso. Todo ensinamento, ele deve ser proporcional à inteligência de quem recebe. Porque uma luz muito forte poderia ofuscar sem esclarecer. Mas é isso. Por exemplo, por que você pode conversar com uma pessoa, às vezes que tem muito pouco entendimento, acerca de um assunto que você sabe que ela não vai absorver? Então Jesus tinha esse cuidado, para que esperasse o indivíduo desenvolver um pouco esse tipo de inteligência, de conhecimento, para receber essas informações. Algumas doutrinas, elas querem fazer mistérios, dizendo que não devemos penetrar nos mistérios de Deus. É mistério. Ali você não pode mexer, ali você tem que realmente aceitar, você tem que respeitar. E com isso, essas doutrinas, que elas não sabem, estão negando a lei de evolução, contrariando a parábola de Jesus, que manda revelar a todos. Na parábola a gente encontra assim, não há coisa encoberta que não haja de saber-se e fazer-se pública. Não há coisa encoberta que nós não podemos penetrar. Claro que nós precisamos esperar o seu tempo, né? Como aconteceu naturalmente na questão da geração, como ele diz aqui. As gerações passam pela infância, pela juventude, pela madureza, mas cada coisa deve vir ao seu tempo. Pois a sementeira lançada à terra fora do tempo não produz. Por isso que nós vamos ver à frente aqui, nós tivemos aqui, assim como revelações mais significativas que vieram à terra, nós tivemos Moisés na sua época, né? Jesus de Nazaré, depois de Moisés, perto de 1400 anos, alguns estudiosos falam 1450 anos, de Jesus ao Espiritismo, a terceira revelação, Jesus a segunda, a terceira revelação,
Nós tivemos quase 2000 anos, são 1800 anos, 18 séculos, né? Aí veio a doutrina espírita. Mas por que passaram-se tanto tempo, ou tantas épocas, para que isso acontecesse? Para aguardar, obviamente, o amadurecimento de todos nós acerca disso, para que a gente pudesse ir compreendendo essa questão. Mas isso não quer dizer que Deus nos deixou desamparados durante todo esse tempo, né, de 1400 anos, de Moisés a Jesus, depois de Jesus. Ele veio mandando missionários à terra, que não foram tão significativos, mas vieram trazendo ensinamentos, né, chamando a atenção para a própria lei. Por isso, não há razão para que as religiões tenham a pretensão de estar com o poder exclusivo da verdade, ou exclusiva. Por que elas não podem pensar assim? Porque se aquilo que nós precisamos saber está sendo revelado gradativamente, através dos tempos, como é que você pode passar, agora nessa condição atual, você falar assim, na verdade, está comigo. Nós estamos de posse da verdade. Não é assim. Na verdade, nós estamos aprendendo, sem sombra de dúvida, sabemos muitas coisas que são verdadeiras, né, acerca da própria lei de Deus. Mas ainda nós temos que aprender muito. Temos que aprender muito para não dizermos agora, olha, nós estamos de posse. Em O Livro dos Espíritos, na questão 842, os Espíritos nos chamam a atenção para isso até, quando Kardec perguntou aos Espíritos da codificação, aqueles que, juntamente com Kardec, constituíram esses ensinamentos maravilhosos que nós já nos referimos, perguntou Kardec se todas as doutrinas, né, querem estar possuídas da verdade. Qual é a verdadeira doutrina? Perguntou Kardec aos Espíritos. E os Espíritos responderam, não disseram que era o catolicismo, o espiritismo, ou outras questões religiosas, mas o que disseram os Espíritos? Falou, a melhor doutrina é aquela que faz um maior número de pessoas boas, de pessoas do bem. Essa é a verdadeira doutrina, que ensina a elas as boas ações, que ensina a elas o amor e a caridade. Essa é a doutrina verdadeira. O homem foi criado para atender aos desígnios de Deus. Ele pode ficar na escuridão, ele não pode ficar na escuridão. Ele próprio busca a luz da razão a seu tempo. Ele próprio, ele tem uma inteligência. Deus nos criou com inteligências, para que nós buscássemos a luz. Podemos demorar um pouquinho, mas chegaremos lá. Deus, na sua infinita sabedoria, revela a verdade, senão gradualmente, aguardando, obviamente, o amadurecimento da humanidade. Foi o que nós falamos sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo. Mas que proveito os povos poderiam tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para eles? É a pergunta. É que Jesus, ele se limitou, sem sombra de dúvida, a falar sobre as questões mais abstratas de sua doutrina. Ele tinha muita coisa que falar naquela oportunidade. Mas como que ele poderia falar? Como ele poderia falar se o pessoal não ia entender? Tinha muitas coisas. Ele poderia trazer uma doutrina exclusivamente espiritual naquela oportunidade. Ele falou da espiritualidade, poderia trazê-lo naquela oportunidade.
Jesus não podia falar o que sabemos hoje. Exemplos: as aparições, os milagres, têm as suas explicações. Tudo explicados pelas leis dos fluidos. O homem, corpo, espírito e perispírito. Como é que Jesus poderia explicar isso naquela oportunidade? Nós somos constituídos de 3 coisas principais, que dá uma palestra, essa questão do corpo, espírito e perispírito. Reencarnação, bom, todo isso aqui dá palestra. Reencarnação e comunicação dos espíritos. Isso aconteceu na época de Jesus, a comunicação, sem sombra de dúvida. Mas ele não entrou nesse particular para explicar como era isso. Da imortalidade tal qual conhecemos hoje. Como é que Jesus podia explicar? Ele falava do reino do céu, falava do futuro, falava da vida futura. Mas não tinha como explicar isso. A pessoa não entender. E hoje, a doutrina espírita explica muito bem isso. Mas falou Jesus claramente da caridade e da humildade. Esse era o ponto central da sua doutrina. Caridade e humildade. Porque era a observância da própria lei de Deus. Fazendo delas a condição expressa e definitiva da salvação. Caridade e humildade. Não obstante, com os discípulos ou apóstolos, tratou de modo vago vários pontos de ensinamento, cujos ensinos completos estavam reservados aos tempos futuros. Ele sabia da reencarnação e sabia que nós íamos aprender futuramente. Nós não estávamos fadados a uma existência só. Ah, você veio para viver. Não. Jesus sabia que o progresso se dá somente através das sucessivas existências da alma, que é a reencarnação. Foram esses pontos de ensinos que deram lugar a diversas interpretações das parábolas. Por isso que hoje nós entendemos diversas ramificações que aconteceram na Terra relativamente às doutrinas, às questões religiosas, que entenderam de formas diferentes, ou de forma diferente, muitos pontos que Jesus falava, das parábolas. Vemos hoje várias ramificações religiosas, já falamos, ainda vivenciando a letra morta, sem entender a mensagem essencial de Jesus. Mas não entenderam. Falavam em parábola, hoje eles leem a parábola e levam ao pé da letra. Não entenderam bem. Deus é único e para todos. A sua lei também, e a mensagem do Evangelho é universal. Ninguém pode ter a pretensão de falar, não, eu tenho o Evangelho só para mim, na questão religiosa. Ou a doutrina me falar, o Evangelho é nosso. Não, o Evangelho é universal para todos nós. A doutrina espírita vive um cuidado especial em explicar o Evangelho, que é para todas as questões religiosas. Explicar o Evangelho. Por isso se constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, com explicações dos textos do Novo Testamento. Muitos pontos foram esclarecidos com a ciência, quando ela estudou o próprio universo. E estuda o próprio universo. Esses estudos permitiram compreender e refutar alguns pensamentos religiosos sobre o mundo. Com a descoberta da Terra girando sobre o seu próprio eixo, jogou-se por terra o pensamento do céu, acima da terra, né? Acima, e o inferno abaixo da terra, embaixo. Então, defendido em outras oportunidades, em outras épocas. Foi jogado por terra. Agora a terra gira sobre o seu próprio eixo, esse movimento, essa velocidade espetacular.
em que momento que nós vamos ver o céu em cima, né? Em que situação? E o céu embaixo? Se de repente há um giro. E ainda por não dizer das crenças que a Terra era o centro do universo. Defendido também a oportunidade. Com o Espiritismo, tudo agora é diferente. Por isso nós falamos de estudarmos as obras básicas. Ele vem dar o verdadeiro sentido aos ensinamentos de Jesus. Mostra claramente o verdadeiro sentido das parábolas. Mostra, ensina. O Cristo disse que ouçam o que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo abre hoje os nossos olhos e ouvidos para ver e ouvir. Para vermos e ouvirmos. O Espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Não o faz inconsideravelmente. Os espíritos procederam nas suas instruções com admirável prudência. O Espiritismo vem revelando diversas partes da doutrina, reservando outras partes para o futuro, quando estivermos mais maduros para compreendermos. Esse é o nosso Espiritismo, que não se diz possuidor exclusivo da verdade. Possui verdades que já não tem como negar. São das leis de Deus, mas ainda tem muitas verdades que ele vai absorver e nos ensinar. Bom, já tem conhecimento disso e vai nos ensinar na época certa. Se o Espiritismo tivesse revelado completo desde o seu início, haveria de ter ofuscado sem esclarecer. Teria sido prejudicial à sua propagação e com isso conseguido uma minoria de adeptos. Mas com prudência, vem conseguindo com precisão informar aqueles que o procuram. Em O Livro dos Espíritos, no capítulo 10º, Lei de Liberdade, a gente vai encontrar ali, que nós devemos respeitar as crenças alheias, ao cuidado do Espiritismo. Querer convencer à força é faltar com a caridade. É dever respeitar a consciência alheia, pois cada um deve buscar a sua própria fé, que é muito pessoal. Consequentemente, buscar a sua própria razão, que, quando devidamente desenvolvida, lhe dará uma fé inabalável, porque estará sustentada pela convicção. Olha como é importante isso aqui, gente. É realmente essa função do Espiritismo, é de informar, de abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para mostrar a realidade disso, para que nós outros analisemos e levemos ao crivo da nossa razão. Adquiremos a fé inabalável pela convicção, convicto da realidade, da verdade. Respeitar a crença alheia, respeitar a fé do outro, para que ele desenvolva a seu tempo aquilo que talvez nós estivéssemos conhecendo hoje. Você está defendendo a sua fé, a sua convicção. O máximo que você pode fazer por ele é levar a informação. Então você tem o papel de mudá-lo, de mexer na sua fé, deixar com que ele desenvolva isso. Não basta somente crer, mas acima de tudo é preciso compreender. Porque o indivíduo que ele realmente
ele crê em algumas coisas e não desenvolve o conhecimento sobre aquilo, ele pode perder a qualquer momento. É aquela fé falsa, né? Que comumente o pessoal fala nas tribunas espíritas, convidando para que nós temos uma fé verdadeira, uma fé alicerçada na razão. Essa fé que muitas vezes está vaga em nós, pode nos levar a descrençar por qualquer motivo, qualquer coisa que venha acontecer com a gente perde a fé em Deus, porque não tinha convicção. Por isso é necessário o estudo, o conhecimento, para alicerçarmos essa fé. Com a doutrina espírita, o homem sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Seu sofrimento é temporário, é uma estalagem precária. Ele sabe de onde ele vem, porque, para onde ele vai e por que ele está na Terra. Estalagem precária. É um tempo somente. Se ele tiver sofrimento, é um tempo somente. Sabe que progredimos sem cessar, através de uma série de existências, até alcançar o grau da perfeição. É isso que Deus quer de nós. E para alcançar o grau de perfeição, sem sombra de dúvida, que nós devemos passar pelos processos do aprendizado, pelas dificuldades, para aprendermos realmente a encontrar o bem. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o que é que viemos fazer na Terra? Os Espíritos falaram: viemos aqui para atender aquilo que Deus quer de nós, atender os seus desígnios, cujo objetivo é a perfeição. Ora, vamos chegarmos lá, vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que aprender muito, né? O Espiritismo vê por toda parte a justiça de Deus. Todos têm o mesmo ponto de partida. Somos criados iguais, sem o saber, com a mesma aptidão para progredir. A mesma aptidão. Nós temos inteligência. É o progresso, está em nós. A busca do progresso. Mas fomos criados na simplicidade, para que nós próprios pudéssemos adquirir a sabedoria. A diferença que há entre as almas não é senão a do progresso realizado. Todos somos iguais perante Deus. Somos irmãos, filhos de Deus. O que há diferente em nós é exatamente o progresso que nós realizamos. Uns realizaram um pouco mais, ou um pouco menos. Essa é a diferença. Da boa vontade de cada um no trabalho. As que usaram mais a sua vontade estão acima dos que pouco fizeram. As que usaram mais a sua vontade, trabalharam mais, estudaram mais, estão acima. Não há criaturas deserdadas e nem privilegiadas para Deus. Os anjos ou espíritos puros não são criaturas à parte da criação. Não tiveram nenhum privilégio, mas sim passaram pela mesma fieira do progresso que todos estão passando e atingiram os graus máximos da perfeição. Não são privilegiados. Também passaram pelas experiências, senão seria privilégio. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ter a luz, conforme Jesus, é buscar os conhecimentos da verdade. Desenvolver a luz da alma, que é a mesma coisa, da alma. Buscar a razão para que a fé não se enfraqueça. Guardar a esperança de um dia melhor. Vai fazendo a sua parte, obviamente. Sair das trevas, ao combater as imperfeições da alma.
sair das trevas, sair da ignorância, para encontrar a luz. Praticar os bons atos no desenvolvimento das virtudes. Com o desenvolvimento das virtudes. Envolve as virtudes, pratica as boas ações. Era isso que nós tínhamos que mostrar para vocês acerca dessa parábola espetacular, maravilhosa, como todas as parábolas do Senhor Jesus. Não colocar a candeia à luz, né, debaixo de qualquer vasilha, ou vasilha qualquer. Era preciso que a luz viesse a nós outros. Como nós estamos tendo uma grande oportunidade de estarmos, né, hoje nós estamos de encontro, todo esse processo que nos abre a mente para a luz, aproveitemos esta atual existência, agradecendo a Deus por ter nos permitido que aqui estivéssemos, para continuarmos a luta, o trabalho, o progresso que Deus quer de nós. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado.